Olá pessoal, vamos começar a nossa aula então aqui de hoje, tá? Nós vamos falar de medida de dispersão ou variabilidade. Observe as três situações seguintes. A nota de 3 alunos obtidas em 5 provas. O aluno A teve 50, 50, 50 e 50. O aluno B, 45, 20, 75, 70 e 40. E o aluno C, 75, 0, 15, 10, 100 e 60. A média das notas de cada um dos três alunos é igual a 50 pontos, né, gente? Se você calcular a média do primeiro aluno, vai dar 50 pontos. A média, soma e divide por 5, vai dar 50 pontos. Soma o aluno C e divide por 5 também, vai dar 50 pontos, tá, gente? Então, a média das notas de cada um dos três alunos é igual a 50 pontos. Mas nem por isso eles se parecem. Enquanto o aluno A é muito constante, veja só lá, é muito constante, e também um aluno regular no seu desempenho, o aluno C é muito diferente, pois consegue dominar completamente determinado conteúdo e desconhecer totalmente um outro assunto. E o aluno B tem um desempenho e conhecimento intermediários aos outros dois, tá bom? Então perceba-se que há diferença entre eles, apesar da média ser igual, tá bom? Outro exemplo aqui, ó, a produção diária de três peças de 3 operários durante 5 dias. Então, analisando aqui esses operários, olha só. Operário A, tudo 60 por dia. Operário B, 55, 30, 85, 80, 50. Operário C, tá? Tem um aqui com 0, né? 120. Tá vendo? Foi o dobro do primeiro lá. E aqui também zerou. A produção média diária de cada um desses três operários é igual a 60. Então, se eu calcular a média, soma e dividir por 5, vai dar 60. Aqui também 60. Mas, como na situação anterior, esses operários não se parecem nem um pouco. Enquanto o operário A é muito constante no desempenho, o operário C é totalmente imprevisível, pois em certo dia não apresenta nenhuma produção e no outro dia consegue produzir o dobro da média. E o operário B é intermediário aos dois. Então perceba-se então que, apesar da média ser igual, né, eles são bem diferentes no seu rendimento, né? Terceiro exemplo, olha só. O empacotamento de 5 caixas de bolacha em gramas embalados por 3 máquinas. Então, máquina A, tudo 500 pacotes. B e a C também. Perceba que está diferente. Vamos lá? A quantidade média de bolachas colocadas nessa caixa é igual para todas as máquinas. Porém, a variabilidade nas quantidades empacotadas por elas é bem diferente. Então, temos que ter uma variação grande entre as máquinas, né? Analisando as três situações, percebemos claramente que somente a média ou mesmo a mediana ou a moda, né, fosse calcular a mediana e a moda das situações, ela é insuficiente para nos dizer algo a respeito das variações observadas em cada uma dessas situações. Precisamos então de uma nova medida que pode avaliar essas diferenças. Trata-se da medida de dispersão ou variabilidade, que dentre elas destacamos a amplitude total, o intervalo semi-interquartil, o desvio médio e o desvio padrão. Nós precisamos de mais ferramentas para analisar esse caso, tá bom, gente? Porque a moda, a média e a mediana não é o suficiente para dizer a diferença entre eles apenas, tá? Vamos lá, a primeira situação é a amplitude total. A amplitude total ou intervalo total é a diferença entre os valores extremos de uma distribuição, para os dados tabulados, no caso, né? Isto é, para aquelas tabelas de frequência. É a diferença entre o maior limite superior e o menor limite inferior. Nós já até fizemos isso lá no início das nossas aulas, tá bom? Essa amplitude total, né? Para construir a tabela de frequência. Depois, agora nós vamos para o intervalo semi-interquartil, ou desvio quartílico. Esse intervalo ele é dado pela seguinte forma. Intervalo, então, semi-interquartil é o Q3 menos o Q1, dividido por 2. Veja só, esta medida seria melhor que a amplitude total, pois ela não depende das medidas dos extremos, né?
porém possui dois defeitos. Não depende de todas as medidas, somente de duas, e despreza os 50% dos dados, né, que é a divisão da metade dos dados. O desvio médio. O desvio médio e o desvio padrão para os dados não tabulados. Estamos falando os dados sem estar em forma de tabelas, tá bom, gente? Por enquanto. Desvio médio, então, é a média aritmética simples dos desvios absolutos das medidas D em relação à média aritmética M dessas medidas X. Esta aqui, então, é a fórmula do desvio médio, tá? É a somatória de D. Eu já vou explicar aqui que é esse D aqui, ó. Essas duas barrinhas aqui se chama módulo, tá? É o módulo de D, que o módulo é o valor absoluto ou o valor positivo, tá? Depois a gente vai também comentar aí, né? Mais. E o N é o total de elementos. Vamos ver aqui, ó. Esse símbolo aqui, para quem não sabe, é a letra sigma maiúscula, né? É o símbolo do somatório, utilizado para fazer a somatória. O X é as medidas, tá? Que o exercício deu, o problema deu, a quantidade de medidas. O D, o desvios ou afastamentos. Esse D, então, aqui que eu tinha comentado, ó, desvios ou afastamento das medidas X em relação à média aritmética. Para calcular esse D, pessoal, você tem que pegar, então, o valor X menos a média. Então, se eu tivesse, por exemplo, lá, eu quero calcular em cima da idade de cada um de vocês. Eu teria que pegar a idade de vocês, vamos supor lá, 20 anos, menos a média. O outro tem 22 anos, então é 22 menos a média. O outro tem 27, 27 menos a média, tá? Para calcular esse desvio, tá bom? Pega cada uma da idade de cada um de vocês menos a média. O módulo é o valor absoluto. O valor do módulo sempre é um valor positivo, tá bom, gente? Porque ele está pegando o valor absoluto e não considera o sinal. O N é o total de dados. Vamos para aqui uma observação. Ó. A ideia do desvio médio é bem simples. Mede a variação das medidas dos valores em relação à média aritmética dos mesmos. Mas ocorre que o total dessas variações ou desvios ou afastamentos, isto é, a soma das variações, é nula, devido a sinais positivos. Quando as medidas dos valores são superiores à média, ou seja, negativos, né? Quando as medidas dos valores são inferiores à média, o fato esse que, como alternativa, nos obriga a ignorar os sinais, isto é, calcular o módulo ou o valor absoluto das variações. Por isso a ideia do módulo, tá? Para descartar essa parte negativa. É uma solução viável, porém matematicamente não teremos como utilizar esse fato em fórmulas algébricas. Assim, preferimos o desvio padrão, que é outra medida de variabilidade que apresenta propriedades matemáticas mais interessantes, que é o que veremos a seguir. Então, ó, nós vimos aqui o desvio médio, certo? Explicação pelo fato de utilizando um módulo, que é para transformar os valores positivos. E agora, então, nós vamos falar do desvio padrão. Tá? O desvio padrão é a média quadrática dos desvios das medidas em relação à média. Intuitivamente, o desvio padrão mede a variação entre os valores, ou seja, mede a variabilidade da distribuição em relação à média. Quanto que a sua distribuição varia, pessoal, em relação a uma média? Será que ela varia muito, varia pouco? Tá? É o mesmo exemplo das notas lá. Será que o aluno C varia muito, varia pouco em relação às médias? O funcionário C varia muito ou varia pouco em relação a uma média? Então, para isso que serve o desvio padrão. O desvio padrão resolve problemas dos sinais dos desvios apresentados pelo desvio médio, pois ele eleva ao quadrado cada um desses desvios, eliminando então o inconveniente dos sinais negativos, porque elevar ao quadrado, qualquer número vira positivo. O desvio padrão é a medida de dispersão mais utilizada em estatística. Então, o mais famoso em estatística é o cálculo do desvio padrão, tá bom? Pois indica de forma mais precisa o grau de dispersão dos dados em torno de uma média. Então, toda vez que você quiser saber a dispersão dos dados em relação à média, é o desvio padrão, tá bom? Aqui nós temos algumas formas. O desvio padrão populacional, tá? Aqui é o sigma minúsculo, tá bom? Esse símbolo aqui que tem um chapéuzinho em cima. Aqui a somatória dos desvios ao quadrado, dividido
pelo total de elementos, tá? Aqui também nós temos a outra fórmula. Essas duas são equivalentes, tá? Então, se precisarmos, nós utilizaríamos essa, tá bom? Aqui, então, é a letra sigma minúscula, tá? É o símbolo do desvio padrão. E o desvio padrão amostral, que é essa outra fórmula aqui, aí vai usar o S, tá? Desvio padrão amostral, certo? Guardem essa fórmula porque ela vai ser utilizada. Porque nós vamos fazer o cálculo em cima de amostras, tá? Não de uma população. Então, desvio padrão amostral. E aqui nós temos, por último, a variância. O que é a variância? A variância das medidas x é o quadrado do desvio padrão dessas medidas. Então, se você descobrir o desvio padrão, você eleva ao quadrado, você vai ter a variância. Veja só, a variância populacional é dada pelo quadrado do desvio padrão populacional. E o contrário, a raiz quadrada da variância populacional, o desvio padrão populacional é a raiz quadrada da variância, tá? Então, é um oposto do outro aqui, tá bom? Analogamente, a variância amostral, que é o que a gente vai utilizar aqui bastante nos exemplos, a amostral é dada pelo elevar o desvio padrão amostral ao quadrado, tá bom? Ou o contrário, desvio padrão amostral é a raiz quadrada da variância, tá? Então essas duas fórmulas são equivalentes, tá bom? Uma é o contrário da outra, na verdade. Uma oposta da outra. É essa que nós vamos utilizar, variância amostral. A variância tem grande aplicação quando estudamos as dispersões de duas distribuições, pois o desvio padrão, que utiliza a raiz quadrada, não tem a propriedade aditiva, pois a soma das raízes quadradas não é a raiz quadrada da soma, tá bom? Então olha quantas ferramentas nós vimos para descobrir se a variabilidade de um total de dados, tá bom? Vamos ver aqui nos exemplos, então, né? Muita teoria, né? Ó, cálculo do desvio médio e do desvio padrão. Uma amostra de 6 funcionários de uma empresa, aleatoriamente escolhidos, apresentou as seguintes idades. Então, eu tenho aqui, ó, 6 pessoas, certo? 29, 28, 56, 44, 53. Calcular a média aritmética dessas idades. Primeiro passo, calcular a média. Soma, dividir por 6, tá bom? Formulinha da média, né? A somatória de x, que é os elementos, divide por 6. Lembrando que esses dados não são dados tabulados, tá bom? Regra do arredondamento para a média, deixar uma casa decimal a mais que os dados originais. Então, se os dados originais eram inteiros, deixa uma casinha após a vírgula. É importante essas regrinhas, tá bom? Próximo passo. Agora vamos calcular o desvio médio. Então, nós tínhamos aqui as idades, né? Para calcular o desvio médio, você vai pegar o valor que está aqui da idade menos a média. Foi calculado anteriormente. A média foi de 41,5 anos, certo? Então, vamos lá. Ó. Pega o valor menos a média. Deu menos 12,5. Tá vendo? Deu um número negativo. Ó. 28, que é a próxima idade, menos a média. Deu menos 13,5, negativo. 39 menos a média. 56 menos a média. Tá vendo? Quando os números são acima da média, o resultado é positivo. Quando os números estão abaixo da média, o resultado é negativo. Para retirar essa problemática do sinal, nós vamos transformar tudo em módulo. Módulo dos desvios, tá bom? Módulo pega o valor positivo. Não vai fazer nada, só vai trocar o sinal. Trocar o sinal de onde está negativo, vai virar tudo positivo. Tá vendo? Tudo positivo. Feito isso, você vai precisar da somatória dos desvios. Fazer a somatória aqui dos desvios. Então, ó, a somatória do módulo dos desvios. Então, vai dar um número positivo, que no caso deu 57. O desvio médio, o cálculo do desvio médio é a somatória dos desvios, do módulo dos desvios dividido pelo total. 57 dividido pelo total, no caso total tinha 6, ó, 6 pessoas aqui, né? Então, dividido por 6 deu um desvio de 9,5 anos. Um desvio em relação à média, tá bom? Qual a interpretação do valor encontrado na letra B? Ele fala assim, a interpretação desse número, né? O que quer dizer esse número, então, aqui? Espera-se que, em média, haja uma variação de 9 anos e meio, para mais ou para menos, das idades desses funcionários em relação à média das idades dos mesmos.
tá? Então, é a estimativa de variação de 9 anos e meio. Então, é isso que foi calculado. Na letra D, calcular o desvio padrão amostral pela fórmula. Então, lembra que eu falei? É essa fórmula que nós vamos usar para calcular o desvio padrão amostral. Nós já temos o valor do D, né? Aqui vai ser D, vamos fazer D ao quadrado, na verdade, dividir por N menos 1. Então, ó, o valor do D estava aqui já, né? Que tinha sido feito lá anteriormente também, ó, o D aqui, né? Aí vamos resolver o problema, vamos elevar o D ao quadrado. Você pode fazer aí na calculadora científica, deve ter uma tecla aí x elevado a 2, com um 2 pequenininho em cima, y elevado a 2, tem calculadora que é diferente. Ou você digita aí 12,5 vezes 12,5, que vai dar 156,25. Mesma coisa aqui, ó, 13,5 vezes 13,5, 182,25, tá bom? Lembrando ó, que pode dar um número às vezes maior até. O arredondamento é o mesmo, ó. Deixar uma casa decimal a mais nos resultados final em relação às que aparecem nos dados originais, tá bom? Aqui eu tinha os dados originais, no caso era uma casa, né? Aqui ficou duas, tá vendo? Duas casinhas, tá? Decimais depois da vírgula. Se não, você digita na calculadora, enche o visor da calculadora, tá? Então reduz aí para, se era uma casa decimal, ficou duas. Se era inteiro, ficou uma casa decimal e assim por diante. Fez todos os termos ao quadrado, faz a somatória deles, ó. Aqui nós vamos ter a somatória de todos esses elementos. Vai dar esse valor aqui. A gente já teríamos, então, a somatória, certo? Somatória desse cara aqui. Dividido por n-1, a fórmula n-1. Então, nós temos o total que era 6 pessoas aqui, né? 6 menos 1, que vai dar 5, né? Aí você aqui já resumiu aqui, ó, você dividir esse valor por 5, vai dar 138,70. Digita aí raiz quadrada, não pode esquecer que aqui tem uma raiz quadrada. Tem na teclinha na calculadora aí, raiz quadrada de 138,70, digita aí, vai dar aproximadamente 11,8, tá bom? Os dados originais eram números inteiros, então deixa uma casinha decimal após a vírgula, tá? Esse é o desvio padrão amostral, beleza, gente? Desvio padrão amostral. E por último, aqui nós vamos calcular a variância amostral. A variância vai ser mais fácil, ó. A variância amostral é o quadrado do desvio padrão, que é o radicando da raiz quadrada no cálculo do desvio padrão amostral. Ou seja, você pode pegar aqui, ó, tinha dado aquele valor, né? Você simplesmente, ó, para uma dica para ficar mais fácil para vocês, né? Sempre facilitar, ó, aqui nós tínhamos encontrado a raiz quadrada que achava o desvio padrão. Quando chegar nesse ponto, ó, não precisa pôr a raiz quadrada, certo? Não joga a raiz quadrada, daí, ó, você vai achar a variância, que é o valor que você já tinha feito anteriormente, aqui, ó, 138,70 é o mesmo. Então, essa aqui é a variância. Tá? Porque às vezes você vai fazer um exercício e fala, mas para que fazer então? E os valores dão iguais, daí você tem que ir fazendo a variância, o desvio padrão, para ver a diferença entre eles. Às vezes a amostra vai dando valores muito próximos, então você tem que, por detalhes, você percebe que um varia mais do que o outro, tá bom? Aqui então ó, tem exercícios para vocês fazerem, tá? Vou deixar aqui esses exercícios, vocês vão fazer e vão postar lá para mim no Moodle, como vocês fizeram, passo a passo, tira uma foto, coloca o nome em cima do exercício para eu saber de quem é, posta lá no Moodle, tá bom? Que depois a gente vai vendo aí, vai validando quem está fazendo, tá bom? Então aqui tem exercício 1, exercício 2 tem o gabarito, tá certo? O arquivo também vai estar lá para vocês verificarem, tá bom? Um abraço, até mais.